Antes de mais nada, eu queria apresentar a todos vocês ao Normose, que é meu amigo e um baita produtor de conteúdo. Essa semana a gente fez um vídeo pro canal dele, também sobre o Tim, só que mais focado na história, na biografia dele, todas as experiências que construíram a sua identidade, o seu caráter, e tá bem legal esse vídeo, e eu recomendo muito que vocês assistam antes ou depois de ver esse aqui. Só que aqui a gente vai trabalhar a partir de outra perspectiva, a gente vai falar mais sobre a arte, sobre a música do Tim. E para isso, eu conto com a sua ajuda, Normose. Opa! Conta comigo, Isaac. Bom dia, boa tarde, boa noite para você nesse vídeo. Eu sou o Normose, um professor de história qualquer, lutando para sobreviver nesse mundo cão, e mais um apaixonado pelo som do Tião. O vídeo de hoje vai longe, e faremos paralelos que você certamente nunca ouviu. E para te situar nessa jornada, eu vou tentar trazer apontamentos da história, do Brasil, do mundo e também do Tim, para que a gente nunca perca de vista as relações entre o social e o artístico. E que nessa semana Tim Maia, eu e Isaac consigamos trazer pelo menos um pouquinho da complexidade desse personagem, da sua influência na música brasileira e que também te desperte a mesma paixão que nós temos. A rosa é uma rosa, do momento em que é uma semente até o momento em que morre. Em todo tempo ela contém todo o seu potencial. Está em constante transformação, mas em cada um dos estágios, ela é perfeita exatamente como está. Algumas culturas acreditam que nas estrelas estão contidas as histórias dos seus antepassados, dos deuses antigos. Elas acham que olhando para cima, elas têm um vislumbre do passado. E, de certa forma, elas não estão erradas, não. Quando eu olho para as estrelas à noite, eu vejo a luz de esferas de energia que queimaram durante milhões de anos, mas que já podem nem existir mais. Apesar de a luz ser extravagantemente rápida, como sabemos, a infinitude do universo suplanta em muito a capacidade dela de percorrer distâncias, o que significa que a luz produzida milhões de anos atrás só está chegando pra gente hoje. Então sim, o céu à noite conta a história de um outro tempo. Por essa razão, teoricamente, é possível saber a história de todos os humanos que já viveram no planeta. A gente só precisa de um telescópio impossivelmente potente. A luz, quando bate na Terra, é refletida para o infinito do universo, levando consigo as imagens de tudo que estava aqui no momento em que ela passou por nós. Então, se a gente se distanciar da Terra, dá para ver qualquer momento da nossa história apontando o tal telescópio para cá. Isso significa que em algum planeta misterioso por aí é possível posicionar o telescópio, olhar para a Terra e ver os anos 70. Esparramado nessa década, o Tim Maia. Mas se você estiver procurando um jeito mais fácil de ver o Tim hoje em dia, eu tenho uma sugestão. Você já parou para pensar que a mudança é o maior sintoma do tempo? A gente sabe que o dia acabou porque o céu muda à noite. A gente sabe que envelheceu porque o nosso corpo muda. Mas isso não se aplica só à natureza. A transformação da cultura humana também mostra que o tempo passou. Você sabe que é de outra geração quando as roupas e os hábitos de quem está ao seu redor mudam. Você sabe que não é mais tão jovem quando o modo de produzir e consumir a arte dos jovens te parece estranho, assim como o seu modo de consumir e produzir arte parecia estranho para os seus pais. Mas é claro que essas transformações culturais não têm a ver só com o futuro. Quando elas já estão lá longe, anos-luz à frente, elas apontam o telescópio para o passado. Quer um exemplo? Toxic, da Britney Spears, é um dos grandes hits da música pop dos anos 2000, mas as referências que compõem a identidade sonora dessa canção são de muito antes da Britney. Para começar, o tema dos violinos é sampleado da trilha sonora de um filme de Bollywood chamado Ek Duje Ke Liye, se eu não me engano. A pronúncia pode estar terrivelmente errada, mas se liga. Se a gente organizar isso de outro jeito... Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling.
Só que a produção da Britney foi muito além de só samplear a música. Eles não só copiaram e colaram, eles realmente assimilaram as bases teóricas que foram usadas na composição dessa canção. A música tradicional indiana tem como um dos seus principais fundamentos as ragas, ou rags, um termo que, traduzido do sânscrito para o português, quer dizer algo como paixões. Ragas diferentes são usadas com a intenção de despertar sentimentos diferentes através das múltiplas combinações entre as swaras, as notas musicais. Essa música do filme foi composta a partir de uma dessas sequências de notas, que no caso é essa aqui. E aí, em um dos trechos mais emblemáticos de Toxic, a Britney canta uma frase que é basicamente uma melodia diferente composta a partir da mesma raga. E ela ainda faz isso numa região mais aguda da voz, se assemelhando bastante à estética tradicional indiana em performances vocais femininas. E eu citei esse exemplo porque a Britney é uma das artistas pop mais influentes dos anos 2000, mas definitivamente existem incontáveis casos em que a gente consegue identificar exatamente uma referência ao passado em uma música contemporânea. E um desses casos está lá na música Here, da cantora canadense Alessia Cara. Se parece familiar, é porque é. No caso de amor, eu sempre fui sincero e você sabe muito bem. Isso aí é o que chamam de lick. É uma partícula melódica, uma coisa que pode ser usada na composição, mas também é um recurso a que se recorre frequentemente na música improvisacional. E o Tim Maia, obviamente, não é o inventor disso. Em alguns subgêneros do blues, por exemplo, cada música é um monstro de Frankenstein maravilhoso, feito de licks que os mestres criavam e emprestavam uns aos outros. Aí chega o soul, que sendo menos solitário que o blues, repensa a presença e a função da guitarra, realocando esse instrumento para um lugar mais rítmico na banda, deixando as brincadeiras melódicas para os vocalistas. E é nesse contexto que aparece o Tim, como um cara que reclama essa herança histórica da música preta norte-americana, porque não sei se vocês sabem, mas o Tim passou um tempo lá nos Estados Unidos. E a parada é que não foi um tempo qualquer nos Estados Unidos, né? Tim chegou lá bem nos icônicos anos 60. A década efervescente da contracultura, da luta pelos direitos civis e do racismo explícito e toda a segregação no país que prometia liberdade. Como resposta e resistência, nos espaços de cultura negra, muito som de libertação começou a rolar. O funk e a soul music nasceram ao mesmo tempo no coração da música negra dos Estados Unidos e no coração do Tim Maia. Stevie Wonder, Marvin Gaye, Earth, Wind and Fire, Sam Cooke e tantos outros artistas que adicionaram groove à bagagem de rock and roll da adolescência no Rio de Janeiro do Tim. E as influências não são apenas sonoras, políticas ou sociais, mas influências técnicas. O ouvido de Tim Maia já era impressionante, e nos Estados Unidos ele aprendeu técnicas de mixagem, masterização, a gravar em muito mais canais sonoros para aumentar o groove do soul, o que no Brasil, que estava acostumado a gravar rockinhos e boleros bem quadradinhos, era uma novidade absoluta. E Tim sempre se preocupou em passar isso para frente, abrasileirar essas técnicas, tornar suas influências coisa nossa. Mas ele não herda só da música preta gringa. Antes de existir Tim Maia, existia o Sebastião, brasileiríssimo. O soul dele era diferente, tinha uma coisa dele. Uma coisa nossa. Ao mesmo tempo que era cheio de referências e influências do soul gringo, tinha uma injeção de brasilidade muito potente. Um ótimo exemplo disso é A Festa de Santo Reis. Ela é cheia de maneirismos gringos, desde os solos de guitarra do rock oitentista até os metais gritando a harmonia, que é uma das características mais marcantes do funk estadunidense. Por outro lado, a letra fala de uma festa da tradição católica, que foi a vertente do cristianismo que se espalhou, ou melhor, que foi espalhada no Brasil. Diferente do que aconteceu na América do Norte, que foi impregnada pelo protestantismo, o que também é refletido na música preta de lá. E o olhar que o Tim tem sobre o Brasil não é um olhar colonizador que ele adquiriu na gringa e nem tem nenhum traço de higienização. E dá pra ver isso nessa mesma música. A letra e o título dela tem uma questão de concordância
nuance muito interessante. Na tradição católica, a festa de reis celebra os 3 reis magos que teriam visitado Jesus em seu nascimento. E por serem 3, eles são os santos reis. Mas como no Brasil, infelizmente, a religião cristã está impregnada até na vida de quem não liga para ela, as pessoas acabam assimilando essa data religiosa mesmo não sabendo de onde ela vem. E aí, nesse telefone sem fio, muita gente que nem sabe de história de 3 reis magos acaba chamando essa data de Dia de Santo Reis, achando que reis, nesse caso, é um sobrenome. Pode parecer que eu tô procurando cabelo em ovo, mas se a gente analisar a discografia do Tim, a gente vai achar várias canções que têm essa brasilidade linguística propositalmente inserida nas letras. Jurema, por exemplo, é uma música que tem tanta referência ao soul gringo que parece até uma caricatura, ao ponto de ele cantar em inglês. Mesmo assim, é uma declaração de amor para uma mulher brasileira com um nome muito brasileiro. E para mencionar um dos hits, lá em Não Quero Dinheiro, ele usa a expressão de jeito maneira, que é uma gíria nossa, que era mais comum ali nos anos 70 e 80, mas até hoje a gente vê bastante gente mais velha usar. O Tim não falava do Brasil, como alguns compositores contemporâneos dele faziam. Ele falava como um brasileiro, e isso faz toda a diferença. Apesar de festeiro, Tim sempre esteve muito preocupado com a imagem política e a formação do povo brasileiro. Em músicas como Rodésia, Meu País, Guiné-Bissau, Moçambique e Angola, ou até Somos América, de 1987, Tim está procurando nossas origens e nossas raízes e trazendo isso para frente da sua música. Muito mais do que os temas, há uma atenção muito grande em como falar, em como passar a sua mensagem e se posicionar. Os graves, os agudos, os sussurros do Tim, todos são pensados para passar um certo tipo de emoção. E já que a gente está falando de jeito de falar, de 2012 para cá, uma sigla se tornou muito popular na internet, principalmente entre os adolescentes. ASMR. Se você não conhece, o ASMR é uma sensação que muita gente diz ter quando ouve o barulho de gente sussurrando ou fazendo outros sons bem pertinho do microfone para parecer que estão falando no seu ouvido. Exatamente, a ASMR é a sensação e não o conteúdo. É uma confusão que muita gente faz. Para começo de conversa, a gente precisa esclarecer algumas coisas. Primeiro, a ASMR é uma sigla que quer dizer Autonomous Sensory Meridian Response, que é basicamente resposta meridional sensorial autônoma. Parece bem científico, né? Mas não é. O termo foi inventado em 2010 em um fórum da internet onde as pessoas compartilhavam vídeos que despertavam nelas uma suposta sensação de relaxamento. Não tem nada na comunidade científica sobre o termo antes de ele ter se popularizado na internet. Ele é observável e já foi reconhecido como um fenômeno fisiológico real, só que as suas causas ainda não estão muito bem definidas pela ciência. O que alguns estudos sugerem é que pessoas que têm essa predisposição de ter o ASMR e consomem conteúdo que supostamente o provoca, realmente tendem a ter níveis de estresse mais baixos. Um desses estudos, conduzidos lá no Reino Unido, se eu não me engano, conta com 112 participantes, e desses 112, 56 que tinham predisposição para ASMR, depois de terem sido expostos aos vídeos, de fato tiveram níveis de agressividade e estresse mais baixos. Em segundo lugar, também é importante dizer que o aumento das buscas por ASMR depois de 2010, 2012, não necessariamente aponta o surgimento do fenômeno na época. Ele só mostra a centralização desse conteúdo na internet em um único termo. E quando a gente olha para a função que os conteúdos de ASMR dizem ter, fica bem claro por que esse tipo de vídeo é tão popular entre os mais jovens. A gente está sempre passando por algum tipo de conflito. Às vezes são conflitos de relações interpessoais ou entre grupos, às vezes são crises políticas, às vezes são dilemas internos de identidade e lugar no mundo, e às vezes, como é o caso do jovem brasileiro em 2021, é uma mistura de todas essas coisas. Talvez o ASMR tenha sido recebido justamente como uma anestesia para essa pressão do mundo e essa pressão interna também. Uma dose instantânea e alienante de relaxamento. Já rolou até umas propostas de usar ASMR como tratamento para ansiedade, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra e felizmente não foi para frente. Mas o que tudo isso tem a ver com Tim Maia, Isaac? Calma que a gente vai chegar lá. Só precisamos fazer uma última paradinha antes. What the hell are you talking about?
como eu disse lá no início, o ASMR, esse arrepio que a gente sente quando tem um estímulo auditivo bem pertinho assim do ouvido, é uma coisa que sempre existiu. Não importa se a gente faz isso através de vídeos no YouTube ou de música, por exemplo. Uma das jovens cantoras mais influentes da música contemporânea, a Billie Eilish, tem essa característica muito marcante no som dela. Além de cliques, estalos e rangidos que a gente ouve no instrumental, o vocal é todo sussurrado, todo pequenininho, quase como se ela estivesse se esforçando para ficar na linha entre o audível e o inaudível. Mas é claro, a Billie Eilish não é a única e nem foi a primeira a fazer isso. Alguns críticos de música chamam esse gênero que está surgindo com a Billie Eilish e outros artistas jovens de Dark Pop. Os críticos desses críticos dizem que esse negócio de Dark Pop não existe, que é só o pop convencional sendo feito de um jeito diferente. E o crítico dos críticos daqueles críticos, que sou eu, diz que esse é o mesmo papo que se repete toda vez que a gente tem um novo gênero surgindo na música. Só que esse pessoal também não inventou esse lance de sussurrar no microfone, não. Na música popular, principalmente, cantar tudo afinadinho nem sempre é uma prioridade. Às vezes importa muito mais a dinâmica dessa performance vocal. E existem muito mais meios de se transmitir uma emoção através da voz do que simplesmente pela frequência do que está saindo da sua garganta. E os artistas que sacam isso, eles logo procuram explorar novas formas de cantar, como o pessoal fez com a bossa nova, por exemplo. Aliás, não é nem só uma questão de como cantar, mas também de como captar a voz. For some reason it sounds really like in my head. Yeah, you're under. Percebe que não é só a característica da voz da Billie, é uma decisão de produção consciente, que ela e outros artistas do Dark Pop aprenderam de outros cantores que vieram antes, que também tinham vozes muito potentes, mas que preferiam cantar baixinho, sussurrar de vez em quando, para comunicar coisas específicas. Talvez o exemplo mais claro disso na música do Tim Maia esteja naquela canção que muita gente tem como favorita, Azul da Cor do Mar. Tem um momento em que ele chega bem próximo do microfone para começar aquele verso "E na vida a gente tem que entender". Só que ele deixa escapar o mínimo de ar e a impressão que a gente tem é quase de uma respiração. Na vida algum motivo pra sonhar. Acho que um outro bom exemplo do que a gente tá falando, Isaac, tá naquela música Você, lá do primeiro álbum do Tim. Um som que começa pequeno, introspectivo e que termina numa enorme explosão de sentimentos quase metalinguísticos sobre um sujeito apaixonado. O sussurro que Tim começa cantando a música é quase uma fala no lugar do canto, evidenciando a concha do sujeito que sofre e que não acredita em si mesmo. Conforme a paixão vai chegando, a voz vai crescendo e é rapidamente encoberta pelos graves poderosos e conhecidos de Tim Maia. E quando o verso "Todo o amor sumiu, o encanto surgiu e o amor chegou", é que a explosão acontece e vem acompanhado de metais que rasgam a alma num dos refrões de confissão mais conhecidos da música brasileira. É mais que pensei, é mais que esperava, bem. Mas será que, além de estar buscando uma sonoridade diferente, o Tim também estava querendo dizer alguma coisa com isso? Para responder essa pergunta, a gente volta a falar do pop contemporâneo. Tem alguns números que dizem o quanto o pop ficou mais dark nos últimos anos. Um deles está no trabalho do Lior Shamir, que colocou um algoritmo para analisar letras de música pop dos últimos 50 anos e chegou à conclusão de que cada vez mais palavras relacionadas a sentimentos negativos aparecem na música pop, e o inverso vale para palavras relacionadas a sentimentos positivos. Musicalmente, a gente também percebe essa mudança. Isso quem pesquisou foi a Natália Komarova, que também, através de um algoritmo, percebeu que cada vez menos características harmônicas e melódicas associadas à alegria e felicidade têm aparecido no gênero. Esses métodos são bem questionáveis, para falar a verdade, principalmente porque é bem difícil dizer que uma palavra está relacionada a um sentimento positivo ou negativo dentro do contexto lírico de uma música. A palavra apaixonado, por exemplo, pode querer dizer uma coisa negativa dependendo da situação que é construída na letra da canção.
O que dá pra gente dizer com um pouco mais de certeza é que a geração atual de adolescentes está mais exposta a discussões sobre saúde mental do que nenhuma outra esteve. Então é meio que um caminho natural que a arte desses jovens fale sobre ansiedade, solidão, depressão e tudo mais. Isso me lembra muito o Tim Maia, ele tinha muito esse tom confessional nas letras dele. Azul da Cor do Mar, por exemplo, ele escreveu quando tinha mais ou menos a minha idade, e apesar de ser uma música gostosinha e meio relaxante, ela é bem bad vibe se você parar pra pensar. A letra fala sobre essa realidade em que a gente vive, em que as pessoas herdam o seu destino. E se você não deu a sorte de nascer numa família rica, você tem que procurar uma razão para viver. E o mais triste é que o Tim já começa essa canção dizendo que lamenta o fato de saber que nem todo mundo vai ouvir o que ele tem para dizer. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir. E talvez por isso, Tim Maia sempre dizia que o sucesso da sua carreira residia no fato de que metade das suas músicas eram esquenta-sovaco, festeiras, e a outra metade, mela cueca, de sofridão. Todos nós sempre estamos nessa balança entre o escapismo das nossas dores e sofrer revivendo vez a vez tudo o que já passou. Essa busca eterna pelo equilíbrio, que assume a imperfeição, é um caminho muito sincero de produzir arte ou de levar a nossa vida. Até nesse espírito de falar mais abertamente sobre sentimentos e confessar limitações, o pop tem tudo a ver com o Tim Maia. Além de fazer tudo isso bem de pertinho, como quem tá tentando aconchegar a gente com a voz. O que talvez queira dizer que esses artistas como o Tim Maia, e até antes dele, não estavam à frente do seu tempo. Talvez os problemas só sejam mais antigos do que a gente imagina. E a arte sempre esteve presente em todas as décadas, tentando lidar com essas questões. Ciente das suas limitações, mas ainda assim tentando procurar novas vias de comunicação com as pessoas. A gente não tá aqui pra dizer que o Tim Maia, enquanto pessoa, era perfeito e irrepreensível. Longe disso. Aliás, se eu puder te dar um conselho, não seja como o Tim Maia foi na sua vida pessoal. Mas olhando pro Tim enquanto artista, enquanto músico e compositor, eu me sinto confortável e satisfeito em dizer que ele foi suficiente. Esse papo não acaba aqui. Além da outra parte desse nosso pequeno documentário que tá lá no canal do Normose, nós também vamos fazer lives comentando várias coisas que não deu pra gente encaixar aqui. O YouTube não gosta muito que a gente coloque links de plataformas concorrentes na descrição, então se vocês quiserem saber como chegar a essas lives, é só seguir a gente nas redes sociais, que todos os links estarão por lá. Até mais!